Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre o segundo princípio, mas antes de a gente começar a entrar no conteúdo propriamente dito, gostaria de convidar o Wagner para fazer a nossa prece inicial. Wagner, por favor. Vamos lá, olá a todos, muito prazer estar com todos novamente. Convido a todos para que levemos o nosso pensamento em agradecimento a Deus pela bendita oportunidade concedida a todos nós. Que através da oportunidade do esclarecimento, tornemos os espíritos cada vez melhores, a fim de nos reconhecermos hoje e para todo sempre, como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Que assim seja. Então, só recapitulando, a nossa série de vídeos aqui, ela é baseada na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. No vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a definição de Deus, o que é Deus e quais são os atributos de Deus. Nesse segundo vídeo, nós vamos conversar sobre o universo. Então, se a gente for ver o que Kardec escreveu nesse segundo princípio, ele fala assim: Deus, criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, nós vamos dar uma olhada nas versões originais do Livro dos Espíritos, e nas versões francesas, eles colocam um ele no começo aqui. Então, tem ele criou o universo, mas nas versões aqui traduzidas, a gente costuma tirar esse ele e fica só o criou o universo. Então, se a gente pegar só essa primeira parte aqui, criou o universo, o que a gente pode entender como sendo o universo? Então, o universo, ele é lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos também, Kardec fala que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Então, o universo, ele é tudo. Então, tudo o que Deus criou está dentro do universo. Inclusive, tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo 3, que Kardec pergunta se o universo é vazio, onde não tem nada que a gente consiga ver, medir, a gente pode considerar que ele ali está vazio. E os Espíritos respondem que não, que na verdade aquilo ali é composto de fluidos. Então, o universo ele é composto de seres e de fluidos. E dentro ali dos seres a gente pode dividir entre duas classes principais: os seres animados e os seres inanimados, que é a continuação aqui do nosso princípio. Juliano, fala um pouquinho para a gente sobre essa parte dos seres animados. O que Kardec quer dizer com isso, por favor? Oi, Gustavo e Wagner. Então, a questão dos seres animados e inanimados, está muito relacionado vamos dizer assim, a questão da biologia, a questão biológica. Então, a gente poderia até considerar de uma maneira mais simplista, que seres animados seriam os seres que poderíamos considerar os seres biológicos, e os seres inanimados, os seres não biológicos. Essa é uma diferenciação para a gente começar a entender um pouco, essas duas questões colocadas por Kardec, que também na própria doutrina vão aparecer, na verdade, os dois termos bastante utilizados também por Kardec, que está relacionado ao ser inanimado, que é o ser orgânico, e o ser inorgânico. Então, são duas palavras também que vão aparecer na doutrina que a gente consegue diferenciar esses dois tipos de seres. Obviamente, nos nossos estudos aqui, nas nossas conversas, a gente vai acabar, mesmo pela própria sequência dos princípios que estão colocados lá no item 6 da doutrina, nós vamos falar bastante sobre esses seres materiais, e inclusive os seres imateriais. É decorrente do nosso estudo. Então, eu acho que, por hora, a gente pode entender esses seres aí como relacionado mais à biologia, A gente vai entender que existem alguns elementos importantes dentro da doutrina espírita, principalmente quando a gente vai falar de elemento material, Então, o elemento material, ele tem uma importância dentro da doutrina pela razão, ou por a gente considerar na própria doutrina que o elemento material ele é derivado
ele vem, vamos dizer assim, ele tem como uma origem, né, um elemento primitivo, que a gente acaba chamando esse elemento primitivo de fluido cósmico universal. Então, o importante aí, para a gente entender esses seres, que vai ter um pouco a ver com esses seres, é essa questão do que é matéria, do que não é matéria, né, para o espiritismo. Então, a gente pode considerar o que é matéria, tudo aquilo, né, todo elemento que é derivado ou que tem origem, o que é originado, né, que tem lá na sua origem primitiva, nesse elemento primitivo que o espiritismo vai chamar de fluido cósmico universal. Então aí a gente pode entender que isso seria matéria no conceito do que a gente estuda dentro do espiritismo. E aí o que não é matéria, o imaterial, seriam os elementos que não têm origem nesse elemento primitivo, nesse fluido cósmico universal. E a gente podemos considerar como elementos imateriais por uma questão de conceito, de conceito e didática, de certo modo, e acepção das palavras, né? Não quer dizer que não sejam constituídos de outras matérias que talvez nós não conhecemos, né? E não tenhamos, talvez, nem sequer sentidos para entender ou conhecer esses outros tipos de matéria. Mas, por hora, a matéria, ela pode ser diferenciada assim. Então, a gente, nessa questão do universo, ela é importante porque Deus, ele, como criador, né, como pai, como a causa de tudo, ele cria o universo e esse universo, ele tem toda a sua criação. Como Deus, ele é a causa primária, né, que a gente já estudou lá no nosso outro encontro, e é de todas as coisas. O que são essas todas as coisas? Né? São todas as criações de Deus, são as obras de Deus, que didaticamente a gente pode separar entre espírito, né, que é o termo que aparece dentro do espiritismo, e matéria. Então, o universo, ele é recheado de espíritos e de matérias, né, e de matéria. Então, a gente diferenciar, como já falou um pouquinho de matéria, a matéria, ela é, na verdade, a gente pode diferenciar ela falando uma matéria propriamente dita, essa que vem dessa matéria elementar, essa matéria primitiva, desse fluido cósmico primitivo, que é universal, porque está dentro do universo, que é a criação de Deus. E o espírito é o elemento imaterial, por assim dizer, perante esse conceito, né, perante essa definição. Embora na doutrina ele é considerado também como uma matéria mais diferente, uma matéria que não é igual a essa que origina nesse princípio elementar. É uma matéria quintessenciada, uma matéria, né, diferente dessa concepção da matéria por elemento primitivo. E tudo isso está presente dentro do universo. Então, a gente pode. Aí vai aparecer o primeiro conceito, né, que eu acho que é um conceito bastante importante, que é o conceito da trindade universal, que os espíritos trazem para a gente, como Deus, causa de tudo, causa primária, né, e suas obras, e sua criação, que são os espíritos, né, e a matéria. Aí o Wagner acho que pode dar uma ajuda para a gente aí na questão da interação do Deus, né, da interação do espírito-matéria. É interessante a gente poder vislumbrar nessa divulgação da obra espírita de Kardec, a trindade Deus, Espírito e Matéria, porque ali, quando ele coloca Deus, Espírito e Matéria, ele engloba tudo que existe. Existe na onde? Existe no universo. Se o universo é a criação de Deus, nós, espíritos, estagiamos, transmigramos, nós vamos para lá e para cá no universo de acordo com as possibilidades evolutivas de cada um de nós. E o que passa a ser interessante é que, após a possibilidade da existência do espírito, a trindade é Deus, Espírito e Matéria. A possibilidade do espírito atuar sobre a matéria e dessa matéria receber consequências dessa sua manipulação, digamos assim, nós, espíritos, manipulamos a matéria através do pensamento. Só é possível ao espírito
de alguma forma evoluir no universo se estiver em proximidade, em contato, unido à matéria. Quando nós, espíritos, unimos-nos à matéria, nós criamos as possibilidades evolutivas para cada um de nós. Nós movimentamos matéria, nós modificamos matéria, não só a matéria, como no nosso caso, espíritos encarnados na Terra, a matéria do nosso corpo físico, ou corpo físico denso, mas a matéria do nosso entorno. Quando nós, por exemplo, espíritos, pensamos, aquele princípio elementar que o Juliano acabou de citar, o fluido cósmico universal, o meu pensamento, ele parte em todas as direções. E partindo em todas as direções do universo, esse pensamento ele vai se encontrando com possibilidades de outros pensamentos e eles vão modificando por onde passa esse pensamento. E essa modificação faz com que o espírito interaja com a matéria. Então, eu posso dizer que o meu pensamento, a ação do espírito na matéria, através do pensamento, o meu pensamento se materializa em algum lugar do universo. E fica lá um tempo maior ou menor materializado, de acordo com a intensidade da fonte emissora, que é o meu pensamento. É bastante interessante a gente imaginar isso, que nenhum pensamento do ser humano se perde. Ele sempre vai encontrar outros pensamentos similares, mas sempre por meio da matéria. Ele vai se movimentando através da matéria e vai movimentando, transformando, aglutinando, dissipando, ou seja, ele vai atuando o fluido cósmico universal, como diz Kardec, ele é muito feliz, ele diz que o fluido cósmico universal é um oceano. E nós, espíritos, influenciamos esse oceano e somos influenciados por ele, pura e simplesmente através do pensamento. Então, muitas vezes as pessoas falam, poxa, por que Deus quer que eu, espírito, me associe à matéria? Porque a única forma do espírito evoluir para chegar próximo à perfeição de Deus é associando-se à matéria. E nessa sua associação, todas as possibilidades, ou as infinitas possibilidades evolutivas, estão dadas a nós, a cada individualidade espiritual, de presente, né? Foi um presente que Deus nos deu todo o universo material para que nós, espíritos, possamos evoluir e, logicamente, nesse processo de evolução, construir para nós e para todos os outros através dessa ação sobre a matéria. É interessante essa visão, porque o que a gente pode, né, gravar com mais facilidade é a questão de Deus, como ele criou tudo, ele cria o universo como um palco, né, como um meio meio material e recheado também de inteligências, para que essas inteligências, ou seja, esses espíritos, eles possam usar dessa matéria, como o Wagner falou, e através dessa matéria se desenvolver intelectualmente e moralmente, para se aproximar de Deus, como nós falamos no nosso último encontro, né? Então, os espíritos, nós estamos sempre em evolução, né? Sempre numa ascendente em evolução, e sempre interagindo com a matéria. É intrínseco para o espírito a relação com a matéria, né? Deus criou tudo desse jeito, né? Então, o elemento inteligente, ele se interage com a matéria para se desenvolver intelectual e moralmente, para se aproximar cada vez mais da inteligência suprema, que é Deus, né? Que é o soberano, né? Soberanamente bom e justo. Ou seja, quanto mais desenvolvimento moral e intelectual, mais inteligência e mais moral, eu me aproximo mais de Deus, que é a causa, que é o Criador, né? É a relação, então, que a gente vai ter muito clara entre o Criador, né, e a criatura, né? Ou nós, como efeito de Deus, nos relacionando com a matéria, também criada por Deus, para nos desenvolver e chegar mais próximo e entender mais, né, e nos aproximar de Deus. Então, tudo que a gente faz como seres inteligentes que somos, né, nesse sentido da criação, da inteligência, né, do ser inteligente que Deus criou, porque somos filhos de Deus, tudo que nós fazemos é interação com matéria. Tudo, em todos os sentidos, sejam, né, espíritos aqui como nós hoje, sejam espíritos
em outro estádio, né, em outro estado da matéria, espíritos desencarnados que não estão com o corpo carnal, né? Então, todo o espírito em si, a inteligência em si, ela sempre está interagindo intrinsecamente com a matéria, porque é assim que Deus criou e é assim que o universo foi concebido, né? Então, essa criação, esse princípio que traz Deus dizendo que ele, né, ou criou o universo, ou ele criou o universo, é justamente para chamar a nossa atenção que esse universo, ele é o palco, ele é o meio onde a matéria e as inteligências estão ali, né, interagindo intrinsecamente para se aproximar cada vez mais do próprio Criador. Então, essa é uma maneira bem simples a gente tentar enxergar, e para mim, eu acredito que nós estamos falando desses princípios, né, e nós começamos pelos primeiros, obviamente, ali, e esses primeiros princípios, eles vão deixar muito claro a base para nós todos. Então, entender a base do que a gente está falando, né, do sentido, do que aquele princípio quer trazer, porque essa base, depois, lá na frente, ela vai sendo mais desenvolvida, mas eu preciso primeiro entender mais profundamente, ou ter mais internalizado essa base, né, esses princípios básicos, a trindade universal, essa tríade, esses três aspectos, né, onde Deus é a causa e depois vem a sua obra, que é espírito e matéria, isso tem que ser bastante entendido, né, por mais que a gente tente cada vez mais estudar, obviamente, mas por mais que a gente entenda que não, mas é importante estudar, é importante entender essa trindade ou essa tríade, porque ali a gente começa a entender outros aspectos que a gente vai conversar mais no futuro de uma maneira mais fácil, né? Entendendo que realmente existe um elemento universal, né? Existe um universo, existe um elemento universal primitivo, ou fluido primitivo, né? Que é esse fluido cósmico universal, então ele está por todo o universo, ele é um elemento material primitivo, então tudo que nós entendemos de matéria são desdobramentos desse elemento primitivo, então a gente já consegue achar algo primário ali, né, em termos de matéria, então algo primário em termos de matéria. Então o elemento cósmico, o fluido cósmico universal, ele é um elemento primário, elemento básico, e todo qualquer tipo de matéria que nós conhecemos se desenvolve dele, né? Como Deus é o princípio inteligente, então é o elemento inteligente, né, que é a inteligência suprema. E todas as inteligências, obviamente, são obras de Deus, são criadas por Deus, né? Então, tem essa relação muito clara que a gente precisa entender da matéria em si e do espírito, que é o elemento inteligente, que não é dessa origem da matéria, né? Não é uma criação de Deus, obviamente, mas não está ligado a esse elemento material primitivo. Então, a gente considera como elemento espiritual. E aí, esses três elementos, aspectos da tríade, formam toda a base do espiritismo, toda a base do entendimento, né, que a gente possa ter mais claro do espiritismo, se forma aí. Então, acho que é um ponto importante e para que a gente reflita cada vez mais e para que se consolide também, acho que no nosso pensamento, a importância da trindade universal. E é legal a gente ressaltar essa interação, Juliano, que a gente está falando que Deus é a inteligência suprema, é a causa suprema. Então, ele criou os espíritos e a matéria que compõem todo esse universo que a gente conhece. Então, tudo, na verdade, o objetivo de Deus era permitir que o espírito, a entidade inteligente, por assim dizer, o ser inteligente, ele usasse a matéria para poder evoluir. Mas, ao mesmo, como o objetivo de Deus era que os espíritos evoluíssem, não era a matéria. Então, o foco dele era no espírito, não era na matéria. Então, a matéria não evolui, a matéria se transforma. Então, tudo que a gente conhece que não é inteligente, que não é espírito, é matéria em diferente estágio, em diferente transformação. Então, esse conceito nos abre um leque de possibilidades muito grande para a gente entender os próximos conceitos que a gente vai ver mais para frente. Então, a matéria passa por diferentes transformações, mas ela não evolui. Quem evolui é o espírito, é a parte inteligente,
que usa a matéria, estagia na matéria, interage com a matéria para ter as experiências necessárias para a sua evolução. Então, é legal a gente ter essa relação bem clara, que Deus é o Criador e o Espírito, a parte inteligente, usa a matéria, mas a matéria em si, ela não evolui, ela se transforma. Então, tudo que a gente conhece como matéria, mas são diferentes transformações, diferentes estágios dessa matéria. Eu acho que nós poderíamos só dar um exemplo básico, seria o fluido cósmico universal para nós, para entender melhor como os oceanos estão para o nosso corpo do planeta Terra. Não existe quase nada no planeta que esteja dissociado de água, sem nada de água. Então, não existe nada no universo que não seja oriundo do fluido cósmico universal. Assim como a água está em tudo que existe no nosso planeta, o fluido cósmico universal está em tudo que existe no universo. Nessa fala do Juliano, quando ele fala que o universo é um palco, né, um grande palco, eu acho que o universo, acho muito legal a fala do Juliano, que é um palco onde eu, espírito, vou atuar. Mas é um palco de infinitas possibilidades. Nós, espíritos, temos infinitas possibilidades no universo, desde que associemos-nos à matéria. Nós vamos sempre manipular a matéria através do pensamento. E vale ressaltar, já a partir de agora, que nós, espíritos, só sabemos fazer uma coisa. Nós só sabemos pensar. O resto, nós pensamos, mas o resto é exteriorização do nosso pensamento. Nós exteriorizamos e manipulamos através do pensamento. Mas, basicamente, o espírito, como princípio inteligente, individualizado, ele só sabe pensar. O resto é ação do pensamento. Isso é maravilhoso para nós, porque as possibilidades de construção evolutiva para a individualidade são infinitas. Por isso, nós não podemos nos queixar nunca de que Deus, que é o Pai, se esqueceu de nós. Porque na criação de Deus, ele criou a nós, espíritos, e depois a matéria para a nossa evolução, para propiciar melhores condições evolutivas à sua principal criatura, que somos nós, espíritos individualizados. Bem interessante a gente pensar nisso, né? Então, a gente reforça o quão Deus é Pai, né? Reforça a nossa relação de pai e filho com Deus. Então, Deus, como ele é o criador de tudo, ele criou tudo, inclusive nós, espíritos, inclusive a matéria. Então, esse princípio de hoje, a gente deu continuidade ao anterior, que a gente definiu Deus e falou sobre os atributos de Deus. Então, agora a gente falou um pouco sobre a criação de Deus, né? O que ele conseguiu criar, o que ele criou nesse meio tempo. E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa parte material. O que exatamente significa isso? O Juliano já deu uma pincelada ali. Então, se você está gostando desses nossos vídeos, desse nosso conteúdo, escreva um comentário aqui embaixo, deixa a sua opinião para a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, que assim que tiver novos vídeos, você será notificado imediatamente. Então, esperamos ver você no próximo vídeo. Até mais. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos também, até o nosso próximo encontro.